Hoje eu vou mostrar os dois stops que eu tomei, todo o contexto e o racional. Eu já tinha gravado o vídeo aqui pra vocês e eu acabei não gravando o microfone, minha voz. Quase 20 minutos que eu tava gravando e não deu pra gravar, então tô fazendo aqui de novo, num dia que eu tomei um stop. Então como a maioria não curte, não comenta, não faz nada, se você tá ouvindo aí e não costuma fazer, dessa vez aí curte aí, bicho, que eu tô fazendo isso daqui pra tentar ajudar. Beleza? Mostrando pra vocês a minha forma de pensar aqui. Então vamos lá. Tô aqui no gráfico de 1 minuto e hoje o mercado ele estava bem forte para baixo, né? Até que ele vira esse 4 horas. Na sequência que ele vira o 4 horas, como a gente está no gráfico de 1 minuto, sempre que tem uma virada de um nível de uma estrutura maior, 4 horas, às vezes até 15 minutos, 1 hora, mas principalmente o high time frame, a gente geralmente tem algumas reações. Nesse momento aqui ele fez um choque de fluxo, né? Se a gente observar aqui, a gente tinha essa estrutura aqui de 1 minuto, certo? Então se ele fez um choque de fluxo, ele podia continuar essa alta, porém ele não alinhou. Na sequência, ele já voltou e virou para baixo novamente, beleza? Então aqui a gente continua, vamos ver o que ele faz aqui. Bom, aqui a gente já tem uma nova estrutura, certo? Porque aquele choque de fluxo não foi um choque de fluxo real, né? Ele foi apenas uma liquidez para o futuro. E aqui ele virou novamente esse 1 minuto. Então, nós estamos trabalhando agora nessa estrutura de 1 minuto. Lembrando que essa estrutura de 1 minuto é uma estrutura que eu considero uma estrutura interna, porque se a gente cair aqui por 5, a gente consegue observar que não tem um pivô, né? O mercado está descendo numa perna lisa, uma perna reta. Então, ele não tem um fluxo ali no minuto. Então, por isso que eu estou considerando como esse 1 minuto interno. Beleza? Vamos para frente. Aí aqui, ele me faz um fake boss, certo? Que aqui seria essa continuidade aqui dessa estrutura. Então a gente já sabe que isso daqui pra gente não seria uma nova estrutura, porque não varreu liquidez. Aí ele vem e faz o quê? Aqui ele faz novamente um choque de fluxo. E todo o fluxo de 1 minuto a gente já sabe que é o quê? 15 segundos, certo? Então aqui a gente coloca choque do 15 segundos para vocês entenderem. O que acontece? Como a gente está trabalhando agora nesse range aqui, seria nessa estrutura, quando ele faz esse choque de fluxo, ele pode estar vindo corrigir essa região para continuar caindo, certo? Então vamos continuar observando. Aqui ele faz uma interna também de 1 minuto. Depois de varrer essa liquidez. E aqui, ele tentou reverter aquela interna de novo para baixo, mas ele quebrou esse topo. E aqui seria um topo do quê? Que eu considero como esses 5 minutos após ele ter varrido esta liquidez aqui. Certo? Por que considerei uns 5 minutos? Porque se a gente olhar aqui pelo 15, a gente observa que o mercado subiu, desceu e fez um pivô. Tá vendo? Ele sobe, cadê? Ó, subiu, rompeu a mínima do anterior e subiu. Então ele fez esse pivô de alta aqui. Beleza? Voltando ali pro minuto. Observa que pelo minuto aqui, ó, ele não tem nenhuma eficiência, tá? Ele não deixou nenhuma eficiência mais para baixo. O mercado continua subindo. E agora ele me faz o quê? Esse novo 1 minuto interno. Então vai essa liquidez e coloca esse 1 minuto para cima. Estou considerando esse 1 minuto ainda como interno, porque a estrutura anterior que está exatamente aqui, talvez você não está vendo aqui, ó, aqui em cima, vou colocar aqui, ó, virada e 1. Deixa eu colocar para a direita aqui. Beleza? Então a nossa virada está lá em cima, ok? O mercado continua subindo. Aí, o que ele fez agora? Ele criou a nossa liquidez. Então, se ele caísse direto, eu não queria fazer a compra, mas agora que ele criou uma liquidez aqui dentro do contexto, porque o negócio é o seguinte, pessoal. Como isso aqui é um minuto interno, e isso daqui também é um minuto interno, esse minuto interno significa que ele pode chegar até aqui e ele voltar tudo para baixo. O problema é que como não era um pivô nos 5 minutos, essa virada que é essa estrutura anterior, e o mercado veio de uma forte queda, para mim, se você olhar para baixo, você não tem nenhuma ineficiência nessas regiões, a não ser no próprio 1 minuto, que seria aqui.
Então, eu estava muito de olho nisso daqui. E aí eu coloquei a minha ordem de compra. Deixa eu só arrumar aqui. Eu coloquei um stop aqui de 150 pontos no fundo e um alvo aqui umas 3 vezes o risco por conta da possibilidade dessa operação. Ele caiu muito o mercado e depois de virar esse 4 horas para baixo, que seria uma liquidez aqui num minuto, eu estava acreditando que como não tinha mais liquidez embaixo, eu poderia fazer esse trade aqui no toque, que é dentro do meu plano de trade. Só que o mercado, quando veio e pegou a minha ordem, ele já estopou, certo? Então, aqui ele fez um choque de 1 minuto, certo? Então seria isso daqui. Então eu tomei esse stop. E algumas pessoas podem falar, pô, mas por que você não esperou mais uma nova confirmação? Ou por que você entrou direto? Eu entrei direto justamente porque tinha uma ineficiência. Se você quisesse entrar por confirmação, você não tomaria esse stop, porque nesse candle aqui que ele mitigou essa ineficiência que tinha sobrando e voltou, se o próximo candle rompesse essa máxima dele, aqui daria uma boa entrada de confirmação também. Então daria para você colocar uma ordem aqui para sair em cima e o stop abaixo dela mesmo aqui. Então ficaria até um stop menor. Eu teria evitado esse stop se eu tivesse esperado essa confirmação, mas como o índice geralmente tem reações nessas ineficiências, eu pensei que ele poderia pelo menos beliscar romper pelo menos esse último topo para virar essa interna, para ele continuar, mesmo se ele quisesse baixar, descer, eu pensei que o mercado ia pelo menos me dar a possibilidade de colocar no break-even, tá? Mas esse trade aqui eu gosto bastante de fazer, preferia que ele tivesse acontecido mais embaixo, eu teria uma margem maior para conseguir pegar essa pernada, mas quando você olha pelos 5 minutos, você observa, quando estava aqui em cima no caso, né? Você observa que não tinha ineficiência, nenhum aqui, estava eficiente completamente os 5 minutos, e quando você cai para o 15, você observa que ó, ele tinha rompido a máxima desse candle aqui, depois ele desceu e mitigou o nível chave aqui do 15 minutos e ele continuou indo para alta. Então, o que eu no outro mesma coisa, olha só. Ele subiu, rompeu, desceu, subiu. Então, o que eu pensei? Aqui você tinha o nível chave que ele poderia ter essa reação, e você também tinha essa zona oculta inteira. Então, para mim, era um trade que não dava para deixar de fazer, tá? Estava dentro do meu gerenciamento. Então, se está dentro do meu gerenciamento, dentro do meu plano, eu tenho que fazer esse tipo de trade, tá bom? Se tivesse ineficiência abaixo, eu provavelmente não teria feito, teria guardado, tá bom? Só que aí o que aconteceu? Quando ele fez esse choque de 1 minuto, aí já entrou na minha cabeça que eu queria vender nessas regiões aqui de cima. Então, nessa parte aqui de cima, eu já tinha até colocado uma venda para buscar nesse retorno, só que ele não foi, ele foi direto. Olha só, ele continuou caindo, aí ele até criou essa liquidez, então as vendas aqui eram vendas que eu ainda estava querendo fazer, só que o mercado continuou caindo, foi direto e aqui ele virou 5 de verdade, né? Aquele você tinha o 5, aqui ele virou esse 5 também. Então a gente teve o choque aqui do minuto e essa virada de 5, que seria um consumo de liquidez, ele virou aqui também. Beleza? Vamos lá. Aí o mercado continua subindo. Varre liquidez e rompe fundo. Então, deixa eu colocar aqui. Aqui a gente tinha tido o choque. E agora nós temos um boss. Esse tipo de configuração é uma das que eu mais gosto, é uma das que eu tenho uma assertividade bem legal e eu sempre faço. Então, sempre que a gente tem esse choque e esse fluxo seguindo, eu gosto muito de fazer trades aqui direto. Tá? Então eu gostaria de fazer esse trade aqui com stop em cima e alvo mais para baixo. Só que, se você olhar aqui nos 5 minutos, a gente tinha o quê? Um nível chave de 5 e esse topinho. E a gente poderia ver esse topinho aqui como uma possível liquidez. Então qualquer trade que eu quisesse fazer aqui no toque para mim, eu acho que seria arriscado demais, apesar de ser uma configuração que eu gosto muito de fazer. Só que não está no meu plano desse jeito. Se não tivesse ineficiência aqui em cima, se não tivesse nível chave, se tivesse tudo mitigado, igual eu tinha feito antes, nessa pernada que não tinha nada, eu faria o trade direto. Então, é engraçado, né? Porque aqui eu fiz o trade direto. Entendeu? Eu fiz o trade direto porque tinha ineficiência. E não tinha ineficiência abaixo. Aqui, ele deixou ineficiência, mas eu tenho ineficiência em nível chave mais acima. Então, quando o mercado começou a subir,
A gente observa que ele já coloca o fluxo, então dentro desse boss a gente já tinha esse fluxo aqui, né? Colocado de alta. Aqui eu tinha marcado também esse order block aqui, que é um order flow vendedor. E aqui foi a sacada para mim. Olha só. O mercado chegou, mitigou o meu order block, fechou a última ineficiência que tinha aberta aqui pelo 1 minuto. Ele tinha até virado esse fluxo aqui. Então quem tivesse feito um trade na passada aqui, ó, até que era válido. Quer dizer, não é até que era válido. Se estivesse no plano, era válido. Porque ele tinha praticamente mitigado toda a região e colocado para cima. É que faltou 2 ticks para mitigar esse nível chave. Só que aí quando ele fez essa interna, né? Porque querendo ou não, aqui foi uma varredura de liquidez e colocou uma interna de 1 minuto. Então a virada do minuto estava onde? Aqui, certo? Esse 1 minuto interno, no caso, né? Então aqui seria virada 1 minuto. Seria uma interna. Aí o mercado veio e virou esse 1 minuto aqui. Esse é o 1 minuto interno. Deixa eu apagar essa barra aqui. Na hora que ele virou esse 1 minuto interno, me deu a confiança que eu precisava, mesmo tendo as regiões lá para cima, eu precisava de uma confirmação. E ele deu essa confirmação. Então aqui o stop ficou um pouco mais curto, se não me engano foi 100 pontos que eu tomei aqui. Então eu coloquei na ineficiência certinho aqui. O alvo na perda ali da IRL. Não, a IRL seria mais embaixo, né? Poderia ser nesse fundo aqui mesmo. E aí, o mercado fez o quê? Me tirou do jogo, me deu o stop de novo aqui, acabou não rompendo o topo, e a partir desse fluxo que ele virou, ele não voltou mais. E continuou a sua trajetória de baixo. Então é engraçado que tudo depende do seu plano. Tem dias que tudo vai dar certo, tem dias que tudo vai dar errado. Mas o mais importante é você sempre ler o mercado da mesma forma. Porque olha que engraçado como são as coisas, né? Nesse trade que eu queria ter feito, olha a impulsão de venda, de compra que ele deu barra forte, fechando na máxima, rompendo com o fechamento, deixando ineficiência, não tinha ineficiência embaixo. Então nesse trade aqui eu entrei direto eu fiz uma risk entry, vamos dizer assim. E se eu tivesse esperado esse fluxo virar aqui, eu não teria tomado stop. Aqui, pelo contrário. Aqui, se eu tivesse feito o trade que eu falei que eu gosto de fazer no toque, porque é um trade que sempre eu tenho um edge bem positivo nesse tipo de operação, se eu tivesse feito no toque, eu teria feito, porque meu stop estaria aqui em cima. Só que não, eu esperei virar o fluxo. Então o minuto virou aqui, então para mim foi um ótimo trade. Então hoje eu fiz 2 trades que eu considero muito bons dentro do meu plano de trade. Eu sou um pouco mais agressivo, sim, em muitas situações. Então, hoje é aquele dia que eu tomo os 2 stops, mas eu não fico frustrado, não é um dia ruim, não fico triste, chateado, não acontece nada. Eu simplesmente fiz o que eu tive que fazer. Porque quando acontecer isso de novo, em um cenário parecido com esse, eu vou fazer a mesma coisa. E independente se vai dar stop ou se vai dar gain na operação, eu sei que no longo prazo, se eu fizer 20 trades, seguindo exatamente o que eu mostrei para vocês aqui, eu vou ter um edge positivo. E é isso que importa no final. Então, quando você acaba tomando muitos stops, mas tem clareza do que você está fazendo, não tem problema. Porque a consistência é justamente isso, é você conseguir fazer todo dia a mesma coisa, independente do que aconteça. Então, hoje foi um exemplo bem legal e eu quis trazer isso para vocês, porque uma eu entrei no risco e tomei stop, na outra eu esperei a confirmação e tomei stop. Então, e se eu tivesse feito o contrário, no primeiro trade feito igual ao primeiro, eu não teria tomado stop e no segundo eu teria dado alvo. E muita gente quando toma esse tipo de stop, que acerta a narrativa, mas acaba tomando stop, se frustra e queria mostrar pra vocês que isso é normal, tá? Não tô abalado, você não deveria ficar abalado, e essa foi a minha leitura. Se você teve uma leitura diferente, não tem problema, manda aí pra mim também. E não esquece de curtir e compartilhar aí se você gostou do conteúdo. Valeu, um abraço.